Alô a todos! O tema da aula de hoje é gêneros textuais no mundo dos negócios. Nós abordaremos especificamente nessa aula alguns tipos de gêneros da área comercial bastante utilizados. Primeiramente, nós vamos falar de cartas e e-mails comerciais, depois nós vamos falar sobre cartas específicas de apresentação. Posteriormente, nós vamos falar sobre os currículos. Nós sabemos que a área comercial, ela tem uma grande abrangência e muitas subdivisões. Então, dentro da área comercial, nós temos a área de marketing, a área de finanças, a área de exportação, a área contábil, e cada uma dessas áreas tem uma linguagem típica. Mas, principalmente, um dos aspectos principais, um dos gêneros mais utilizados são cartas e e-mails, que é o nosso próximo tópico. Abordaremos então cartas e e-mails comerciais, caracterização e escrita. Quando falamos de cartas e e-mails, as pessoas sempre me perguntam, mas será que hoje em dia nós utilizamos ainda cartas com a quantidade de e-mails que são trocados entre as pessoas? Será que escrevemos cartas ainda? Uma outra questão, será que carta e e-mail, eles têm mais ou menos a mesma característica ou não? Será que uma carta é mais formal que o e-mail é mais informal que uma carta? Então, são dúvidas que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Para introduzirmos o nosso assunto, vamos ver um trecho do filme Mensagem para Você, com Meg Ryan e Tom Hanks, em que os atores principais trocam vários e-mails. Vamos ver? I know this is probably a little late to be asking, but are you married? Am I married? What kind of question is that? How can you ask me that? Don't you know me at all? Oh, wait, I get it. Your friends are telling you the reason we haven't met is that I'm married. Am I right? Bem, como você pode notar, aí houve uma troca de e-mail, embora essa troca de e-mail tenha sido de caráter pessoal, mas possibilitou até um início de um relacionamento e possivelmente um final feliz. Bem, entrando no nosso assunto principal, que são cartas e e-mails comerciais, vamos ver precisamente se existe realmente uma diferença entre cartas e e-mails. Então vamos comentar. Primeiramente, com relação ao conteúdo. O conteúdo de uma carta e o conteúdo de um e-mail pode ser exatamente igual. O que vai mudar é o canal. Então, um é escrito e o outro é eletrônico. A distribuição de mensagens é eletrônica. Naturalmente, devido ao e-mail ter aquela agilidade, você pressiona um botãozinho, a pessoa recebe, a outra pessoa pressiona outro botãozinho e recebe a mensagem de volta, ele tem algumas similaridades com a linguagem oral. Então, aparentemente, a gente se sente que está falando e escrevendo. Então, ele pode ter até um tom um pouquinho informal, mas quanto ao conteúdo, ele é a mesma coisa. Com relação a esse grau de formalidade, inclusive, um e-mail pode ser extremamente formal, ele pode ter o mesmo grau de formalidade de uma carta. A grande diferença, basicamente, é o layout, porque normalmente uma carta você tem o timbre da empresa, você tem que colocar a data e você tem um cabeçalho que já vem diagramado, já vem pronto em e-mails. Então, em resposta àquela nossa pergunta inicial, cartas e e-mails podem ser bem diferentes e podem ser bem semelhantes. Então, de um modo geral, a variação está no canal, eles podem ser exatamente iguais. Vamos ver agora com mais detalhes cartas e e-mails comerciais, estruturação e redação. Lembre-se que nós estamos falando de cartas comerciais e e-mails comerciais. Nós estamos centrados no discurso dos negócios, nós estamos no mundo dos negócios, onde, como diz o dito popular, time is money. Então, você tem que procurar adequar o tempo, ser o mais conciso
possível e ser o mais breve possível, sem deixar de passar a sua mensagem. Outra coisa, você tem que ser adequado. Então, dependendo se você vai mandar uma carta ou e-mail para um cliente que você conhece mais ou que você tem maior formalidade, você manda com um tipo de linguagem. Se for um cliente que é mais chegado a você, você já vai utilizar outro tipo de linguagem, outro tipo de abordagem. Vamos ver então a estruturação de cartas e e-mails. Com relação à estruturação, também dentro da correspondência comercial, nós temos uma variedade imensa de tipos de cartas. Nós temos cartas de reclamação, nós temos cartas de solicitação, nós temos cartas de pedido, nós temos, uma infinidade de tipos de cartas dependendo do nosso objetivo, o que eu quero, qual é o meu objetivo comunicativo. Aqui na nossa aula nós vamos explorar um tipo específico que é denominado inquiry, que é uma carta de solicitação. Um aspecto importante e inicial do nosso tópico é o estilo, é o modo como você vai organizar o layout de sua carta. De um modo geral, nós temos as cartas organizadas com layout chamado bloco ou estilo blocado, em que ele é diagramado todo do lado esquerdo. Um outro modo de você organizar a sua carta também é no estilo indentado, que não é muito comum, mas simplesmente é uma questão de estilo. Você normalmente escolhe que estilo que você prefere utilizar na sua carta ou no seu e-mail. Bem, vamos então às partes principais da carta. O cabeçalho, também conhecido como letterhead ou timbre, é o que vem principalmente no começo ou no final da carta. Se as cartas são escritas em papel timbrado, você tem essa marca. Mesmo em e-mails, nós temos marcas normalmente no final do trecho do e-mail apresentando a empresa. Em seguida, nós temos a data, date. A data é usualmente escrita no estilo americano, como mês, dia, ano, como você está vendo aí no exemplo. Entretanto, o estilo em inglês também pode ser utilizado e é factível, como 25th September 2008. Atualmente, na data, não é necessário incluir nenhum tipo de pontuação, nenhuma vírgula. Normalmente, pode-se utilizar ou não uma vírgula depois do dia. Aí, no caso, 25th September. Também não é necessário a marca de número ordinal, que são esse TH, RD ou ST, dependendo do que você está falando. Vamos ao outro tópico. Temos, então, a informação principal a quem você vai se dirigir, ou seja, o destinatário. Receiver's Information. Você tem que colocar o nome completo da pessoa, Mr. Gene Smith, o cargo, se você tiver, Sales Manager, nome e endereço da empresa, Richmond Publications, e você vê aí o endereço completo da empresa. Muita atenção ao pronome de tratamento. Na atualidade, nós utilizamos Mr., MR ponto, para homens, sejam casados ou solteiros, e MS ponto para as mulheres, Miss. Não importa se ela é casada ou solteira. Nós temos uma variação, especialmente para as mulheres, que seria para uma senhora casada, Mrs. MRS ponto, juntamente com o último nome. E Miss, MISS, para uma senhorita. Mas na correspondência comercial mais moderna, nós não fazemos essa distinção. É MR, Mr. para o homem e Miss, MS para as mulheres. Somente isso. Vamos ver outros exemplos para que fique mais claro para você. Então, nesses exemplos, estamos falando do destinatário. Então, no destinatário, o nome tem que estar completo, nome e sobrenome. Então, nesse exemplo, Mr. Don Johnson, o cargo Sales Manager, o nome da empresa Mine Inc., o endereço, rua, cidade, estado, país. No caso de uma senhora ou senhorita, verifique que nós estamos utilizando somente MS, não importa se a
a pessoa do sexo feminino é casada ou solteira. Então, Miss Donna Helmut, o cargo dela Marketing Director, o nome da empresa Wonderlink e o endereço completo. Vamos passar agora à saudação, também conhecida como greeting. No exemplo que você está visualizando, nós conhecemos quem é o destinatário, a pessoa que nós estamos nos dirigindo. Então, obrigatoriamente, você tem que se referir a ela. Prezado senhor e o último nome, Smith. Dear Mr. Smith. Atenção, você tem que usar o pronome de tratamento e, nesse caso específico, somente o sobrenome, diferentemente do que nós utilizamos no destinatário. Nesse aspecto, na parte da saudação, nós temos muitas diferenças. Nós temos diferenças dependendo se você está abordando só a empresa, ou só o departamento, ou se é um homem e uma mulher, conforme você vai ver em seguida e a gente vai comentar. O nosso conhecido prezado senhores é expresso de várias maneiras, dependendo a quem nos dirigimos. Então, temos nessa tabela uma variação imensa de tipos de saudação. Temos inicialmente Dear Sirs para uma empresa ou departamento, Dear Sir para um homem se a gente não sabe seu nome, Dear Madam para uma mulher se não se sabe seu nome, Dear Sir ou Madam para uma pessoa se não se sabe se é homem ou mulher. Por exemplo, se você está enviando uma carta ao gerente de compras e você não sabe se é um homem ou uma mulher, para não errar nós utilizamos os dois, Dear Sir, Madam. E outros tipos de variação se você conhece a pessoa, se você sabe a quem você está se endereçando. Por exemplo, Dear Mr. Smith para um homem se você sabe o nome ou sobrenome, Dear Mrs. Smith para uma mulher casada, Dear Miss Smith para uma mulher solteira, ou aquele que tem que ser de sua preferência no caso de uma pessoa do sexo feminino, Dear Miss Smith para uma senhora ou senhorita. Entretanto, na saudação, na correspondência comercial, nós também podemos utilizar uma saudação um pouquinho mais informal. Imagine um cliente que você tem há 10 anos, um cliente de longa data, ao invés de você se endereçar a ele pelo último nome, que é o modo mais formal, você pode chamá-lo pelo primeiro nome. Dear John, por exemplo, que não significa querido, significa caro John. Ainda é uma saudação um pouquinho mais formal. Ainda é bom observar que existe uma pequena diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. No modo americano, que não é muito comum nas correspondências que a gente vê, nós usamos gentleman e usamos 2 pontos. No modo britânico, que é o modo mais conhecido, mais utilizado em correspondências comerciais, nós utilizamos Dear Sirs, seguido de uma vírgula. É bom a gente notar que, ultimamente, na correspondência mais contemporânea, essas vírgulas, esses pontos, esses 2 pontos, na saudação e no destinatário, não são mais utilizados. Vamos ver a parte seguinte da carta, que é o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, nós temos a abertura da carta. Então, a abertura da carta depende muito do que o tipo de carta que você vai fazer, se é uma solicitação, se é uma reclamação. No caso de você estar se referindo a alguma correspondência que você já recebeu, você pode utilizar esse exemplo. We are pleased to receive your email. No caso de você estar se apresentando, você pode iniciar, dentre outros exemplos, We are a Brazilian middle-sized company in the stationery business. No nosso exemplo específico, nós temos I recently came across one of the books at a trade show and was very impressed by its format and contents. Em seguida, nós temos o corpo da carta. Então, a parte principal onde você vai expressar o seu desejo, o que você precisa da pessoa a quem você está se dirigindo. Então, nesse nosso exemplo, a pessoa foca exatamente no que ela quer. Therefore, então ele já se apresentou. Therefore, I would like to order 10 copies of the handbook Sales Made Easy. Could you please send the books by express mail? I need them for salespeople training.
Also, would you mind sending your latest brochure on business books? Bem, então você expressa exatamente o que você quer nesse tipo específico de carta. Agora vamos ao fechamento, então a parte final da carta. É muito comum que no fechamento nós tenhamos uma sentença, de um modo geral, só para dar uma finalização, só para que fique mais amável o término da sua carta. Então, pode ser, dependendo do assunto que você está abordando, ela pode ter estilos diferentes. Uma das mais comuns que a gente vê no mundo contemporâneo e no mundo dos negócios é essa. I look forward to hearing from you soon. Isso é bastante comum, mas dependendo você pode pedir para a pessoa enviar rapidamente o que você está solicitando, agradecer a atenção, dentre outras alternativas. Por exemplo, nós temos essa. We would be grateful for your prompt reply. Então, ficaríamos gratos por sua pronta resposta. Na parte final do nosso fechamento, nós temos várias expressões em inglês que correspondem ao nosso famoso atenciosamente. No exemplo que nós estamos trabalhando, optou-se por best regards, que corresponderia atenciosamente. Ele é bastante comum e bastante utilizado. Outras alternativas existem e existe uma variação de estilo entre o modo britânico e o modo americano. Veja aí. Bem, vemos nessa tabela uma variação de estilo, e uma variação de formalidade. Então, no estilo britânico, mais formal, yours faithfully, mais informal, yours sincerely, yours truly. No estilo americano, mais formal, very truly yours, sincerely yours, yours very truly. No estilo americano mais informal, sincerely yours, sincerely, cordially yours, best regards e regards. Bem, dentre toda essa variação, você deve ter ficado confuso com tantas alternativas, né? Especialmente porque em português nós temos, usualmente, utilizamos mais o atenciosamente. Mas, de um modo geral, na prática, o que a gente mais vê é o best regards, que realmente é o mais utilizado, e o yours sincerely, ou, eventualmente, alguma variação, sincerely yours. Bem, ao final da correspondência, depois que todas as informações foram colocadas, logicamente vem a assinatura e muitas vezes vem o cargo da pessoa, o nome da pessoa, dependendo do estilo que a empresa esteja utilizando. Após a assinatura, ainda existem alguns detalhes que normalmente são opcionais. São os anexos e são as cópias, eventualmente. Lembre-se que estamos falando aqui no caso, especificando cartas, porque em e-mails isso já é um aspecto automático do e-mail. Então, se for uma carta, você pode utilizar duas formas. Você pode escrever enclosure, que é abreviado INC, ou attachment, que é abreviado ATTACH, com um pontinho, não esqueça da pontuação. Com relação à cópia, posteriormente, você pode colocar CC, que em português nós traduzimos com cópia, mas que em inglês significa carbon copy, cópia carbono, que coisa antiga, né? No nosso caso, no caso da nossa correspondência, não existem anexos e a carta vai com cópia ao Sr. John Anderson. Vamos passar agora a carta que foi enviada em resposta à correspondência do nosso exemplo, com essas partes mencionadas. Veja aí, temos o timbre ou cabeçalho, que é o Richmond Publications, a data September 3rd, a pessoa que nós estamos nos dirigindo, que é o Mr. Edgar Tim Cheng, que é o destinatário, com a informação completa. Então, o cargo dele, HR Supervisor, a empresa Troll Cheng & Co., o endereço. Depois, a saudação. Dear Mr. Cheng, observe o último nome. Em seguida, nós temos a abertura, Opening. Thank you for your order of sales made easy. Então, ele está agradecendo. O
O corpo da carta, que é a informação principal, as requested, e a frase de fechamento, a primeira parte do fechamento. If you have further questions, please don't hesitate to contact me. Então, se você tiver outras eventuais perguntas, por favor, entre em contato. E a parte final do fechamento, que corresponderia ao nosso atenciosamente, no caso, a opção foi sincerely. E um anexo, aqui abreviado como attachment, que é brochure, um catálogo. Bem, vamos abordar agora os aspectos linguísticos. Então, como nós havíamos já comentado, as cartas elas podem se referir a assuntos os mais variados possíveis e também dentro de discursos diferentes, dentro de áreas diferentes. Se você está em marketing, você tem um certo tipo de comunicação ou um certo tipo de linguagem. Então, só para exemplificar, nós vamos dar algumas sentenças que são utilizadas como padrão, dependendo do seu objetivo comunicativo. Então, quando uma carta se refere a um contato anterior, nós temos como exemplo: we are pleased to reply your letter, email, dated, ou referring to your letter, email. Quando se quer dizer a razão pela qual se está escrevendo, we are writing to, inquiry about, to confirm that, to apologize for, to apologize about, ou in reply to. Quando se quer fazer um pedido, I'm writing to inquire about, I'm interested in your. Quando se quer pedir desculpas, I'm writing to apologize for, about, I'm sorry for. Quando se quer reclamar de alguma coisa, I'm writing to complain about, I'm not satisfied with. E como terminar uma carta? I look forward to hearing from you soon, que é aquele mais comum. We would appreciate your prompt reply, dentre outros. Anexando os documentos. We are attaching ou enclosed is. Bem, finalmente, como você pode notar, existe uma variação imensa. Então, observe o layout, observe os aspectos linguísticos e principalmente a mensagem que você quer passar para fazer a escolha adequada. Vamos ver agora um outro gênero da área comercial, que são as cartas de apresentação. As cartas de apresentação, que podem ser e-mails atualmente também, são aquelas cartas em que nós nos apresentamos, normalmente quando estamos concorrendo a uma vaga de emprego. Normalmente essas cartas elas anexam o currículo. Ultimamente, principalmente nos Estados Unidos, nós temos inclusive vídeos de apresentação ao invés de cartas, que é uma nova modalidade que surgiu com a internet. Importante nas cartas de apresentação é que ela especifique as competências, os requisitos do que está no classificado que você está respondendo. Você tem um classificado, está fazendo a carta, e que você menciona alguns aspectos desse classificado. Vamos ver a estruturação? Em primeiro lugar, você tem que mencionar aonde que você obteve aquela informação, onde que você viu aquele classificado. According to your advertisement. Posteriormente, mencione por que você está se candidatando. I believe I am. Em seguida, faça um breve relato de sua experiência. My work routine consists of typing. Depois, liste suas competências pessoais e profissionais. I have good communication skills. Inclua um fechamento que demande ação, como por exemplo, colocando-se à disposição para uma entrevista ou esclarecimentos adicionais. The enclosed resume provides, I'm available for a personal interview. Bem, no fechamento, no final dessa carta de apresentação, você tem o padrão de cartas ou e-mails comerciais. Yours sincerely, best regards, o seu nome, assinatura e normalmente você vai colocar o anexo que é o currículo. Vamos passar agora a falar sobre o curriculum vitae, caracterização e escrita. De um modo geral, aborda as principais características e principais competências, experiências, formação de uma pessoa que se está se candidatando a uma vaga de emprego.
Existem dois tipos de currículo. Nós falamos currículo, mas em inglês nós temos duas denominações. Nós temos o currículo, que seria o CV em inglês, e o resume. O currículo ele é mais abrangente, ele dá muitos detalhes e muitas vezes ele é requerido por algumas empresas, normalmente executivos. Mas, de um modo geral, a empresa prefere receber um resume. Resume é um currículo, como o próprio nome está indicando, é um resumo do seu currículo, que não deve passar de 2, no máximo 3 páginas. Vamos falar aqui de alguns tipos específicos de currículos ou de resume. Você pode fazê-lo maior ou menor. São estilos diferentes de currículos. Vamos ver agora a estrutura geral de um resume. Então, o resume é organizado nas seguintes partes. Identificação do candidato, nome, endereço, o objetivo, qual o seu objetivo com aquele resume. Formação, a sua formação educacional. Então, os cursos que você frequentou, especialmente os formais, graduação, pós-graduação. Experiência profissional, de um modo geral, empresas que você trabalhou, e informações adicionais, cursos, ou alguma outra informação que você ache relevante. Eventualmente, você pode mencionar as suas referências, mas isso não é muito comum. Vamos tratar agora de vários tipos de currículos. Esses tipos de currículos diferentes, eles são utilizados dependendo se você tem maior ou menor experiência, maior ou menor graduação acadêmica, ou às vezes é uma questão simplesmente de estilo. O primeiro currículo que nós vamos abordar, currículo cronológico, ou Chronological Curriculum. A estruturação dele é objetivo, formação, experiência profissional, afiliações profissionais, no caso de você pertencer a alguma associação, algum conselho, cursos adicionais que você tenha feito, que sejam relevantes, e idiomas, bastante considerado pelas empresas. O segundo tipo de currículo é o currículo funcional, ou Functional Curriculum, em que você vai priorizar a experiência de trabalho. Esse currículo é mais adequado para quem não tem uma formação muito grande, mas que é compensado pela sua experiência de trabalho. Então, experiência de trabalho, as habilidades técnicas, posteriormente a sua formação educacional, graduação, pós-graduação, afiliações profissionais, cursos e idiomas. Temos também o currículo combinado, denominado Combination Chronological and Functional, que é a mistura desses dois que nós vimos. O objetivo profissional, então, a formação educacional, a sua experiência, então as empresas que você trabalhou, cursos de um modo geral e idiomas. Hoje em dia, com a internet e com o computador, nós podemos fazer um currículo que é voltado para cada emprego que você vai se candidatar. Então, você pode, ao ter um classificado e ver as competências e ver os requisitos de cada cargo, você reformula o seu currículo para atender os requisitos daquela empresa. Ele é chamado de currículo focado, ou targeted, em que você tem o objetivo, as suas habilidades ou competências, o que você pode fazer, as suas realizações, a sua experiência profissional, formação educacional, e esses são os aspectos básicos. Esse último currículo ele não é muito comum e você pode utilizar também, estilisticamente, uma mistura de todos esses formatos. Então, lembre-se que se você tiver um foco maior na educação, você está começando a trabalhar agora, mas tem vários cursos de idioma, cursos técnicos. Então, você comece exatamente pelo que é mais forte, pela sua parte da formação educacional. Ao contrário, se você tiver muita experiência, mas tem pouca formação, você foque primeiro nesse aspecto, você coloque toda a sua experiência, normalmente o currículo é organizado de modo decrescente, então do mais novo para o mais antigo, e deixe como segundo aspecto a sua formação. Então, o objetivo é esse, você foca em primeiro lugar no que é mais importante, o que vai impressionar mais o seu futuro possível empregador.
Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo de um currículo no formato combinado. Bem, em primeiro lugar, logicamente, você tem a sua própria apresentação, o nome, endereço, e-mail, então modos como que o empregador tem que entrar em contato com você. Isso é normal para qualquer tipo de currículo. Em seguida, nesse formato combinado, você coloca o seu objetivo. Então, nesse exemplo, a Competitive Intelligence Professional Seeking Challenges in Sales and Marketing. Então, a área que você está focando, vendas e marketing. Nesse estilo combinado, você pode colocar as suas realizações, o que você fez de importante, aumentou a receita da empresa, conseguiu capital, criou sistemas, aumentou as vendas, e isso é bastante importante. Experiência, então você vai focar na sua experiência em primeiro lugar. Então, nas empresas que você trabalhou, e você pode mencionar também o que você fez nessas empresas. Em seguida, você fala da sua formação, education. Você pode colocar simplesmente o último curso que você fez, o mais importante, seja graduação, pós-graduação. E um outro aspecto é a parte do professional membership. Então, eventualmente, alguma associação, algum conselho de que você faça parte, conselho regional de medicina, associação dos empresários, alguma coisa que seja de relevância para o seu futuro empregador. E existem também algumas outras informações que depende do cargo que você está se candidatando e da empresa, nesse caso aqui, Computer Skills. É importante que você inclua no seu currículo sempre verbos de ação, então, para mostrar o que você fez, como por exemplo, sell, organize, develop, persuade, control, manage. Dessa forma você mostra que você é uma pessoa proativa, que você está fazendo alguma coisa, e isso é com certeza o que toda empresa pretende de um candidato a uma determinada vaga, não é mesmo? Então, você deve ter notado, mas convém mencionar, que no âmbito comercial você tem uma dinâmica de apresentação de textos diferente e focado nesse mundo dos negócios, na agilidade do mundo dos negócios, na precisão do mundo dos negócios e naquele velho provérbio, time is money. Vamos às nossas dicas de estudo? Como dica de estudo, eu indicaria o livro Oxford Handbook of Commercial Correspondence, de A. Ashley, da Oxford University Press. Como o próprio nome está dizendo, ele é um manual, ele é um handbook, e ele tem uma variedade imensa de tipos de cartas para áreas diferentes, para marketing, para finanças, para importação, exportação e tipos, inclusive, de convites que não são exatamente comerciais, mas que você pode utilizar também para uma correspondência pessoal. Eu espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje no mundo dos negócios. Bons estudos!